Indo? Saindo? Vamos orar pela palavra, alguém para orar pela palavra. Vamos estar de coração aberto. Me sustentem aqui também, que a gente é um. Senhor Jesus. Amém. Sim, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sim, Senhor. Ó, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Precisamos de Ti. Ó, Senhor, nessa comunhão, vem nos permear com a Tua palavra. Vem nos encher com a Tua presença, nos dá a Tua paz, ilumina nosso coração. Somos Teus, Senhor. Amém. Meu sentimento não é de uma mensagem, não é uma lição preparada ou nada disso, mas é algo da nossa experiência, né? Reunindo com vocês, a gente estando junto, é algo que o Senhor tem tocado assim nos últimos dias. Eu espero que a gente esteja de coração aberto para receber, amém? Então nós vamos falar um pouco sobre pureza. Coloquei aqui os puros de coração. Para a gente entender um pouco o sentimento de tudo que a gente está vivendo. Quem lembra de janeiro de 2020 para cá? O que a gente teve em termos de igreja? Teve conferência de jovens, né? Fala assim, no comecinho do ano, vamos lá até março. Conferência de jovens, que foi uma bênção, né? Conferência internacional. A gente teve bastante experiências ricas com o Senhor. A gente teve, alguns foram no Descende. Quem foi no Descende aqui? Teve uns que foram embora na metade, né, Tiago? Né? Mas, assim, alguns não foram, mas o meu sentimento, eu creio que é o de vocês, que parecia que 2020, parece que quando é números redondos, parece que sempre vai ter alguma coisa assim, né? Mirabolante, mas desse ano foi meio complicado, né? Esse 2020, essa virada assim, né? Cada virada de ano é alguma coisa que a gente espera. E aí, na minha perspectiva, eu achava que o evangelho ia avançar de uma forma assim absurda, que a gente ia pegar o evangelho nas faculdades, nas escolas, e muitas coisas poderiam acontecer. E aí veio o quê? Bendito Covid, a gente não aguenta mais falar dele, está passando por isso até hoje. E o que aconteceu foi que fez com que cada um fosse para sua casa. E ninguém imaginava que aconteceu o que aconteceu. Porque sempre que houve uma notícia, é lá do outro lado do mundo. Aconteceu isso, mas foi os terroristas, foi não sei o quê, foi não sei o quê, foi na Europa, acontece uma coisinha aqui, a pessoa de lá não pensa nisso, mas foi algo que afetou todos. E é que aconteceu, cada um para sua casa. Começou-se reuniões digitais, vamos dizer assim, por vídeo chamado, videoconferências e tal. E no começo a gente até que estava indo bem. Eu estou falando na minha experiência. Eu e a Luísa em casa, a gente lia a Bíblia, aí postava assim para os irmãos para encorajar os irmãos, né, amor? Louvando junto. Aí todos os dias, aí vai passando. Passa um dia, não acaba isso não, passa uma semana. E as nossas atividades corriqueiras começou a voltar. E para ser bem sincero aqui, para abrir meu coração com vocês, o que aconteceu? Vamos ser bem sinceros, por isso que eu falei que é uma comunhão. A gente se esfriou. Não tem conversa. Talvez na sua vida algumas coisas podem ter melhorado ou mudado, mas de maneira geral, a gente se esfriou. E começou a aparecer uma igreja do sofá, como os irmãos têm falado. Quantas vezes no comecinho eu ouvia lá o Pedro Wesley, parecia um telejornal assim, né? Palavra agora, o Senhor está voltando depois, no meu celularzinho, na minha vida. Amor, vamos fazer uma comida, pedir uma pizza, o irmão está lá falando, deixa tocando lá, como se fosse, até nas aulas, quem está tendo aula online aqui, né? Deixa tocando e vai dormir, né? Vai deitar, vai fazer não sei o quê, está de pijama, não está anotando nada, não está nem aí. O que aconteceu foi isso. Mas é tempo da gente voltar ao primeiro amor, amém? Mais um ano, né, como eu falei, um ano é sempre tempo de coisas novas. E por mais que no meio do caminho a gente dê uma fraquejada, é tempo ainda de voltar e recomeçar tudo outra vez. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços, amém? E com isso começou a surgir algo assim, uma palavra muito forte. O Senhor está voltando. Isso é algo comum no nosso meio. O Senhor está voltando, o Senhor está voltando. E graças ao Senhor a gente tem visto que não é o nosso estágio, mas é o nosso estado. É aquele que o Senhor vier achar fazendo assim.
Não é que a gente vai estar perfeito, ou vai estar tudo certinho, mas é uma questão de uma decisão de ter uma atitude, não é verdade? Mas para se encontrar com o Senhor, uma coisa é necessária. Mateus 5, versículo 8. Quem trouxe Bíblia? Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos trocar a palavra limpo por puro. Amém? Bem-aventurados de coração, porque verão a Deus. De novo. Bem-aventurados. O Senhor está voltando. E para se encontrar com o Senhor, nós temos que ter um puro coração. Vou dar um outro exemplo, está em Gênesis capítulo 3. Acompanha essa história aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículos de 6 a 10. Aqui fala sobre a queda do homem. Vamos ler junto, do 6 ao 10? Vendo e a árvore abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O que Adão perdeu foi o que nós lemos aqui em Mateus capítulo 5. O que Adão e Eva perderam a partir do momento que eles pecaram? Perderam a presença do Senhor e perderam a pureza. Porque eles começaram a olhar para a situação deles e falar: nossa, isso daqui é impuro. Porque antes, por que eles não viam daquele jeito? Estava tudo ali do mesmo jeito. Mas os olhos deles começaram a ser impuros. E alguém impuro, o que ele fez? Saiu correndo e ele se escondeu. Todos os dias, a palavra fala que Deus vinha e tinha comunhão com Adão. Mas a partir do momento que ele perdeu a pureza, ele perdeu a presença do Senhor. Mas graças ao Senhor, que o Senhor está nos chamando essa noite para ter um puro coração. Por isso que eu falo que essa comunhão é um sentimento que está ardendo dentro de mim, sabe? Eu falo aqui entre amigos, eu falo abertamente. Nós precisamos restaurar a pureza no nosso coração. Nós precisamos restaurar a pureza no nosso meio. Nós precisamos restaurar a pureza no nosso viver. Não se engane, o Senhor está voltando. E o Senhor quer restaurar essa pureza entre nós. O Senhor quer restaurar esse frescor. O Senhor quer restaurar esse fervor. E eu olho aqui e vejo muitos entre nós que têm grandes capacidades de servir o Senhor, de ser útil ao Senhor. E muitas vezes, por conta desse tempo que nós estamos vivendo, a gente está indo como a maré. Como o mundo está fazendo para a gente ser. Ou seja, não vai para a reunião, fica na sua casa, fica em casa, fica de boa, fica em casa, fica em casa. Não estou mandando ninguém sair. Mas a nossa percepção das coisas precisa mudar. Que mesmo que haja um vírus, mesmo que hajam restrições, o nosso espírito tem que estar queimando. E o nosso coração tem que estar puro. Porque nós vamos nos encontrar com o Senhor. Seja o Senhor, demore 1 ano, 10 anos, 50, 100 anos. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. E o nosso estado é, quando o Senhor vier, nos achar fazendo assim. Amém? Mas e como ter um coração puro? Tem um cara na Bíblia que ele era um homem segundo o coração de Deus. Qual é o nome dele? Davi. Para mim é um cara assim mais enigmático da Bíblia, é uma referência para mim. Porque ele foi o segundo rei de Israel, ele não era de uma linhagem real, ele não era filho de Saul, não tinha nada a ver. Ele era o menor entre os irmãos dele. A história dele era um cara totalmente diferente dos demais. Ele derrubou um gigante com 5 pedras, uma coisa assim
Tudo que aconteceu na vida dele foi doida. E uma coisa também, Davi não era perfeito. Davi pecou, Davi caiu, e não foi uma nem duas vezes, foram várias. E Davi fez coisas, eu acredito que pior do que nós fizemos. Quem lembra o que Davi fez? Ele pegou a mulher de um soldado dele, de um oficial dele, não é verdade? Que era Urias. Ele cobiçou aquela mulher, deitou com ela, e além disso depois, ele queria que o cara meio que assumisse o filho, mas não deu certo, ele falou, vamos botar ele na guerra para ele morrer, ou seja, Davi armou o assassinato dele. Davi poderia ter chego, olha só que interessante, Davi poderia ter chego e matado ele, ou mandado matar. Mas a nossa consciência não, a nossa mente às vezes, ela suplanta as coisas para a gente achar que não errou. Não é verdade? Davi foi meio que um sorteio, uma roleta russa. Vou botar ele à frente de batalha, se der certo, deu. Né? Na nossa vida também é assim, não é pecado, mas eu vou entrar aqui em tal site, se aparecer alguma coisa diferente, eu vejo. Tal coisa não é assim, mas vamos armar mais ou menos um esquema aqui? Vocês estão conseguindo entender? Davi, ele armou todo um esquema para não parecer que era pecado. Isso é alguém que está com o coração sujo. E aí ele matou o cara, depois a desgraça voltou para ele perdeu o filho dele, que ela tinha engravidado. Mas Salmo 51 nos dá uma esperança. Salmo 51 nos dá uma esperança. Eu falo por mim, sabe? Tem horas que eu vejo a minha situação e eu falo, Senhor, quanta coisa ainda tem suja dentro de mim. Parece que tanto tempo eu reunindo, servindo ao Senhor, e algumas coisas parece que você volta para os mesmos erros, sabe? Às vezes você acha que está tão longe, aí vem uma coisa tão podre dentro de você. Às vezes é um pensamento pecaminoso, às vezes é um orgulho, uma ambição besta, uma ambição por cargo, uma ambição por isso, por aquilo, né? Às vezes é um pensamento mal que eu tenho contra um irmão, às vezes é uma mágoa, um problema não resolvido. Sabe, todas essas coisas são impurezas. Todas essas coisas são sujeiras. E todas essas coisas podem nos tirar do reino. A gente não tropeça, não é nas pedrinhas, não. É nas coisas pequenas. É nos detalhes que fazem a gente cair. Mas às vezes tem detalhes, tem pecados, tem paixões que a gente abraça com tanta força e é difícil de soltar. Às vezes tem coisas no nosso coração tão suja e é tão difícil de tirar. Eu estava lendo, vou ler aqui rapidamente, Mateus 3. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando João Batista dá testemunho de Jesus, é um versículo bem conhecido, é o 11, que fala que ele nos batizará com Espírito Santo e com fogo. E ele fala algo assim muito interessante, no versículo 12, na sequência. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o Senhor tem a pá dele na mão, e ele quer limpar completamente, como fala aqui, a sua eira, ou seja, a sua colheita, os seus frutos, que somos nós. Ele vai limpar tudo, e o que é palha, ele vai jogar no fogo. E o que é fruto, ele vai recolher no celeiro. O que é palha? É algo que só tem volume, só tem aparência, mas não tem fruto, não serve para nada. Serve simplesmente para ser queimado. Às vezes eu posso estar fazendo um serviço aqui, pregando a mensagem, pode ser palha. E o Senhor quer limpar essas coisas. Às vezes eu tenho uma ambição, eu me olho no espelho, eu me amo tanto, isso é palha. Deus quer queimar. Todas as coisas que não são frutíferas, o Senhor quer queimar. Não se engane, a sua pá ele tem na mão. E ele quer limpar toda a eira. E graças ao Senhor, porque ele tem a pá dele na mão, e ele quer nos limpar, porque ele quer ver-nos vencedores. Eu falo isso de coração aberto, como eu falei, entre amigos, que o Senhor quer nos ver vencedores. O Senhor quer ver uma geração forte e ativa. Independente de como está o Covid, de como estão as coisas, pode estar o mundo se explodindo. Porque a palavra fala que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Essa geração vai se tornar forte e ativa. Os jovens de Campinas vão se tornar forte e ativo. O Senhor vai limpar tudo isso. Sabe? Faça uma experiência. Pega uma coisa que está suja e leva lá para o fundo do local, lá perto do serviço de literatura, onde está tudo apagado, lá na entrada. Você vai conseguir ver a sujeira, ver as imperfeições? Talvez você olhe e tateie e não, está tudo certo. Mas traz aqui onde eu estou, bem no foco da luz. Se olhar, fica até piscando o olho assim, ó.
Você que consegue ver nitidamente cada sujeira, cada impureza que tem. Nós precisamos da luz do Senhor para limpar todo o nosso coração, para limpar toda a eira, tirar tudo que é palha, tudo que está me impedindo de crescer. Sabe quantas vezes a gente acha que está caminhando e a gente acha que está avançando e nós só estamos andando como numa esteira. Você anda e não vai para lugar nenhum. Às vezes a nossa vida cristã está assim. Eu venho para várias reuniões, mas a minha comunhão com o Senhor está horrível. O meu tempo de oração é zero. A minha leitura da palavra é em segundo plano. 10 minutos para mim lendo a palavra é uma lástima. Agora 1 hora no celular ou fazendo minhas coisas, passa que a gente nem vê. É tempo da gente limpar nosso coração e voltar para o Senhor. Voltando para Salmo 51. Senhor Jesus. Abre sua Bíblia aí, Salmo 51. É um dos salmos mais ricos da Bíblia, sabe? Aqui ele fala, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, ou seja, quando ele caiu em si de todo o pecado que ele fez. Ele escreveu esse salmo aqui. E que essa seja a minha e a sua oração nessa noite. Eu falo aqui como sem máscara, um dos piores pecadores que tem aqui. Porque eu vejo assim pensamentos, coisas que eu ainda faço, coisas que eu ainda vejo, impureza que tem no meu coração, e o Senhor quer tirar. E por que Davi, ele pecou tanto e ele ainda era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele pecava, mas ele se arrependia. Ele caía, mas ele voltava ao Senhor e ele tinha uma mudança de posição. Arrependimento é ter uma mudança de posição. Não é um remorso, é realmente um giro, uma transformação na nossa vida. Sabe, a partir do momento que nós escolhemos o Senhor não veio fazer serviço mal feito. O Senhor não veio fazer um reparo na parede. O Senhor quer derrubar tudo e quer fazer algo novo. Para que daqui a uns anos a gente olhe para a nossa pessoa e fale, eu nem conheço esse daí. Quem aqui já olhou foto antiga e achou estranho? Nossa, que roupa esquisita, né? Nossa, que cabelo, que penteado, né? Nossa, eu era magro, que pesava uns 30 quilos a menos, era tão estranho. Né? Algo que assim espanta você. Que quando nós olharmos o nosso homem interior daqui a um tempo, seja algo espantoso. Fala, Senhor, obrigado, que o Senhor avançou em mim. Eu não me tornei uma pessoa melhor, eu estou me tornando uma nova pessoa. Dia a dia o Senhor está me reconstruindo. Amém? E aqui Davi ele clama, a partir do versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu faço a pergunta para você, você conhece o seu pecado? Você conhece suas impurezas? Ou será que é algo que a gente ainda não identifica como pecado? Quando a luz do Senhor bate, a gente começa a ver o nosso pecado. E a gente leva ele até o Senhor. E ele fala, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, presta atenção, eis que te comprases, o Senhor se alegra, na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a minha sabedoria. O Senhor se alegra em ver verdade no nosso coração. Não é que o Senhor quer ver simplesmente a ausência de pecado, alguém bonzinho, não. Alguém puro de coração é alguém sincero diante de Deus. Senhor, o meu pecado é esse, minha impureza é essa, eu não consigo sair. Mas eu estou aqui diante do Senhor. Eu estou aqui pedindo perdão para o Senhor e pedindo tua misericórdia, que o Senhor me ajude a vencer determinada situação. Isso é alguém segundo o coração de Deus. Porque pelo nosso natural nós não conseguimos vencer. Pelo nosso natural, se eu prometer para o Senhor que eu vou acordar e ler a Bíblia todo dia, dá 3 dias, 1 semana, eu vou cair, eu vou falhar. Isso é certeza. Mas pelo Senhor, nós vencemos. Amém? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados
e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui versículo 10, que a gente faça a nossa oração nessa noite. Vamos ler juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mais uma vez, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra cria no hebraico é a mesma que Deus usou para criar todas as coisas. É a mesma que Deus usou para criar o universo, porque Ele fez as coisas do nada. E por mais que no nosso coração não exista nada bom, como Davi nós podemos orar e falar, Senhor, cria a partir do nada, a partir de um coração sujo, a partir de um coração impuro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, nesses tempos, todas as coisas têm sido abaladas. Não há um governo para centralizar tudo. Não há algo comum entre o governo, a disputa entre o governo estadual, federal, municipal. Grandes empresas caíram, pessoas que eram ricas caíram, pessoas que eram cheias de saúde morreram, então todas as coisas se tornaram abaláveis. Mas o Senhor quer fazer dentro de nós algo inabalável. Pode vir os ventos, pode vir a tempestade, pode vir os temores, pode vir os abalos, mas uma fé, um espírito inabalável, ele sustenta todas as coisas. Amém? Antes de continuar, eu queria cantar esse hino. Quem lembra desse hino? Do versículo 10. Não vou cantar, não. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. E renova em mim um espírito reto. E nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura a alegria da tua salvação. E renova em mim, ó Deus, um coração puro, Senhor Jesus. e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, Um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim Santo Espírito. Restaura a alegria da tua salvação. e renova em mim um espírito reto. Senhor Jesus, cria em nós, Senhor, um coração puro. Ó Senhor Jesus. Esse é das antigas, hein? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Antes de entrar nessa segunda parte, é um 4-4, é só metade. Senhor Jesus. Ó Senhor, nos ilumina, Senhor. Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, cria em nós, Senhor, um coração puro. E renova dentro de nós um espírito inabalável. Eu lembrei de uma experiência, sabe? Hoje eu lembrei de uma experiência que eu tive no CEAP em 2007. Deixa eu achar aqui. Faz tempo, hein?
2007, na época, não sei se o Thiago lembra, a gente ia para o campo para levantar igrejas, né, Thiago? Você lembra? Bem diferente, assim. E aí você lembra, Caio, que tinha 2 meses para levantar a igreja na cidade, era mais ou menos assim na minha época. A gente estava no campo de Fernandópolis e a gente foi enviado para Monte Aprazível, estava em 6 ceapistas na época. E tudo assim, bem novinho e inexperiente, né? 6 ceapistas numa casa, era 3 irmãos, 3 irmãs, e não tinha nada assim, era comportagem e vamos lá, bater porta, né? Abrir casa e levantar para ir para a igreja, porque não tinha igreja na cidade. Só tinha uma irmã que era divorciada e tinha um filhinho, ela não reunia muito assim também. Era o único contato que a gente tinha na cidade. E tinha uma penca de livro e de chave para sair vendendo. E a gente tinha, naquela época, o senhor deu esse chamamento. O Júlio fez SEAP comigo uma época, né, Júlio? Foi em Taquaritinga. Essa experiência foi muito aprazível. O Gésner, pai da Thaís, foi meu coordenador. Casca grossa. E nessa época, a gente tinha que sair e levantar igrejas, né? E a gente passou um mês e nada, e já estava quase para vencer o segundo mês e nada. Presta atenção no que aconteceu. E não acontecia nada, a gente chamava as pessoas e não vinha para reunião, tinha uma casa com uma sala grande para fazer reunião. E num belo dia, bem cedo, eram 6 horas da manhã, a gente levantou para ter comunhão com o Senhor e, se eu não me engano, foi o Barbosa, ligou e mandou a gente ler Isaías 58. Isaías 58 fala sobre o jejum. É um texto muito rico. E nesse dia, a gente leu de joelhos esse capítulo. A gente orou como nunca. E a gente fez um jejum naquele dia. Olha só como o Senhor responde. Fez um jejum naquele dia e saiu batendo porta e chamando pessoas para ir para a reunião. Sabia que havia um irmão de uma cidade, na época acho que foi o Valmor que foi. E um irmão de uma cidade ia dar uma palavra. E a gente saiu chamando pessoas para ir para a reunião e nunca ia ninguém. Quando chegou 7h30, o horário da reunião, estava tomando banho, tranquilo, aí me ajeitei, sem brincadeira. Quando menos se espera. Sabe quantas pessoas tinha na reunião? 50 pessoas. Sem brincadeira, 50 pessoas. Eu lembro que teve serviço de criança. Fora os adultos, tinha umas 8, 10 crianças lá. Deus superabundou de uma forma assim grandiosa. E eu faço uma pergunta para você. Esse mesmo Deus não é o mesmo Deus de hoje? Se ele agiu nesse tempo, se ele agiu com os profetas, se ele agiu no SEAP, se ele agiu na sua vida e na minha vida, ele não pode agir hoje? Mesmo em tempos de indecisões, de incerteza, de tamanha opressão, o Senhor não pode agir hoje? E meu sentimento, sabe? A próxima reunião, nós vamos ter uma reunião de convidados, né? Esse é o encargo, fazer uma reunião para convidados. E o que tem ardido no meu coração, que a gente possa fazer um jejum. Para a gente conseguir entender um pouco sobre o que é o jejum, vamos acompanhar Isaías 58, eu já vou concluir rapidinho. Diz assim, clama a plenos pulmões, o Senhor falando para Isaías, né? Clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, e tem prazer em saber os meus caminhos. Talvez a gente está vivendo em pecado, vivendo em situação inadequada, e a gente sabe que está vivendo assim. E mesmo assim a gente procura o Senhor dia a dia. A gente vem para a reunião, quer fazer todas as coisas, mas sabe que tem algo que está pegando. Algo para a gente resolver entre nós e Deus. Mas graças ao Senhor. Mesmo nesse estado me procuram, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? E tu não levas em conta? Ou seja, eu estou aqui servindo o Senhor, fazendo tanta coisa. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Quantas vezes a gente já se absteve, fez propósito do Senhor, por coisas, Senhor, eu quero arrumar um namorado, eu quero passar no vestibular, eu quero comprar um carro. Não que isso não seja bom, tudo bem, mas qual que é o jejum que o Senhor escolheu? No versículo 6 diz assim, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casas os pobres desabrigados, e se vires o nu cubras, e não te escondas do teu semelhante?
Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esse é o jejum que o Senhor escolheu. Sabe, o Senhor quer quebrar todo o laço que nos prende. O Senhor quer nos libertar de tudo aquilo que nos impede de viver nosso propósito para o Senhor. Seja essa opressão, seja a pandemia, seja pecado, sejam medos, sejam temores, sejam fraquezas, sejam orgulho, seja simplesmente uma frieza, o Senhor quer quebrar as algemas. E eu digo mais, o Senhor não quer quebrar simplesmente a nossa. O Senhor quer quebrar de pessoas que estão ao nosso redor. Tem um vizinho nosso da casa da frente, né, amor? E eles eram cristãos, mas estão afastados. E eu falei que a gente é cristão e tal, e estão pouco tempo conhecido. E aí ele me chamou para ir para a academia com ele, eu peguei e fui 2 dias, fui um dia, descansei 2, fui hoje de novo. Importante é ir, né? Aí vamos indo. Um dia eu chego no nível de vocês. E aí hoje, ele começou a me perguntar da reunião, ele está sempre perguntando as coisas da Bíblia, sabe? E eu falo de outros assuntos, ele volta para as coisas do Senhor, sabe? E hoje ele pegou e falou, eu quero ir nessa reunião aí que você vai. Perguntou como que era a reunião, eu falei, eu quero ir. E aí hoje, como eu sabia que não era uma reunião mais para convidados, né, a gente tinha tido essa comunhão, eu falei, não, semana que vem eu vou te chamar e você vai. Ele falou, não, eu vou sim. E aí quando ele saiu do carro, ele falou, Jesus é o Senhor, viu? Falei, amém. Falei, amém, graças a Deus. Irmãos, como esse, quantas pessoas não tem ao nosso redor? Que o Senhor precisa da nossa oração, precisa do nosso jejum para quebrar as amarras. Primeiro, para quebrar as amarras da nossa boca, para quebrar as amarras do nosso coração. E segundo, para quebrar essas amarras. Mas como o Senhor falou, existem castas, existem coisas que só saem com jejum e oração. Eu creio que é tempo da gente provar um pouco disso. Eu creio que a nossa vida com Deus vai ser mudada. Eu creio que o Senhor vai mostrar coisas para nós que a gente não estava vendo. E a gente passou essa pandemia toda empurrando com a barriga. Quem crê nisso? Sabe, sozinho é difícil prosseguir. E eu falo porque junto de vocês a gente é mais forte. Eu e a Luísa, vocês sabem, a gente perdeu uma gestação, né? No meio da pandemia. E logo depois a gente começou a sair com vocês, ter amizade com vocês. Vocês não sabem o quanto vocês nos acolheram, enquanto vocês foram mão de Deus para a nossa vida. É ou não é, amor? O quanto a gente se sentiu acolhido na igreja em Campinas por vocês. E juntos a gente consegue. Sozinho é difícil. Mas junto é mais fácil. Sozinho, às vezes, a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Porque se um cai, o outro levanta. Sabe, a gente é companheiro, a gente é irmão. Eu estava tendo comunhão com a Luísa hoje, ela falou, o que nos une não é um laço de sangue, um laço familiar, a gente não está na mesma escola, não é isso. O que nos une é o Espírito Santo que está em cada um de nós. O que nos une é o Senhor que nos comprou e nos uniu e nos fez uma família. E juntos a gente consegue ser vencedor. Então eu queria propor, para que a gente possa fazer um jejum essa semana. Talvez você não precisa se abdicar, vou parar uma refeição. Isso daí vai ser você e o Senhor. Mas talvez tem coisas que você goste. E você pode, Senhor, por esse período eu vou deixar de fazer isso. Por esse período eu vou silenciar meu Instagram. Não vou olhar Instagram, eu vou olhar tanto tempo por dia. Ou não vou assistir filme. Vai ser você e o Senhor. Também não tente uma coisa exorbitante que talvez vai ser difícil. Mas o mais importante, nessa semana, a gente buscar a palavra, ler a Bíblia juntos, sabe? Ler o alimento diário e separar um tempo específico para a oração. Talvez a gente crie grupos de oração, subgrupos de apacentar um ao outro. Pelo menos essa semana, sabe? São tão pouco tempo, 7 dias. E fazer um desafio para na próxima quinta-feira a gente preparar uma reunião para convidados. E orar pela vida deles e orar pela nossa vida também. Para que o Senhor realmente quebre todas as amarras, para que o Senhor despedace todo o jugo, sabe? Tudo aquilo que nos impede de tocar no Senhor. E que o Senhor levante pessoas também. Que daqui a um tempo nossa reunião tenha 50 pessoas. Que daqui a um tempo nossa reunião tenha 50 pessoas. Amém? 100 pessoas. Independente de números, que a gente olhe para a nossa reunião, para a gente olhe para o nosso viver, para a gente olhe para o viver dos jovens de Campinas e fale, a mão do Senhor está aqui. O Senhor tem prazer aqui. E a gente está vivendo a vontade de Deus no tempo de hoje. Amém? Que tal agora a gente orar? Né? O que vocês acham disso? Somos um? Que tal agora a gente orar e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim?
O que eu preciso deixar? Né? O que eu preciso trocar? Porque o jejum não é que você simplesmente vai deixar algo, você vai substituir pelo Senhor. Se é algo que me impede, se é algo que me trava, que toma meu tempo, a gente vai substituir pelo Senhor. Às vezes você está com vontade de comer um chocolate, uma coca, sei lá, o que quer que seja. E aí você vai, na hora você vai falar, eu não posso, mas eu vou buscar o Senhor. Senhor, me dá força nesse momento, sabe? Senhor, me sustenta. E eu sei que nesses dias, a gente lendo a palavra e buscando o Senhor vai revelar coisas grandiosas para nós. A gente separando um tempo de oração, o Senhor vai revelar coisas grandes para nós. Eu não pensei numa maneira da gente fazer de um jeito, talvez crie-se um grupo, ou no próprio grupo da célula mesmo, e aí pode se agregar até mais pessoas. Mas eu sei de uma coisa, a gente pode fazer diferente. A nossa vida pode ser mudada. Talvez um pequeno passo, o Senhor pode fazer tantas coisas. E mesmo se vier um só convidado na semana que vem, mas a gente olhar um para a cara do outro e saber, a mão de Deus está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Amém? Vamos orar individualmente? Senhor Jesus. Oh, Senhor.